Meus amores, flores do meu jardim. Então hoje eu tô aqui para gravar aquilo que eu não consegui gravar ontem, que deu um probleminha técnico com a prof. Então eu tô aqui para mostrar para vocês as fórmulas das primeiras alunas que foram atendidas na aula anterior, a Antônia, a Lourdes e a Márcia. E ontem eu trouxe as fórmulas delas e coloquei a importância de cada flor que eu compus no buquê para cada uma delas, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente observar cada florzinha que colocamos no composto de cada uma delas, tá? Lembrando que não precisa ter ordem, tá? Vocês vão ver que as minhas flores não estão em ordem, assim, nem em ordem alfabética, nem em ordem por sistemas, enfim. Não tem nenhuma ordem. A pessoa que é responsável pelo setor de manipulação tem que estar apta a ler essa recomendação floral e fazer a fórmula conforme está descrita, tá? Sempre entre parênteses a gente coloca a abreviação recomendada pelo criador do sistema de acordo com cada sistema floral, tá? Outra questão, vocês vão ver que as fórmulas de vocês ficaram grandes. E eu recomendo que vocês não comecem com fórmulas grandes. Por quê? Porque vocês não vão conseguir ajudar aos pacientes de vocês a tangibilizar, a perceber a melhora. Quando vocês têm lá 6, 8 flores no máximo, vocês sabem o que aquelas flores abrangem bem direitinho e vocês conseguem perceber no comportamento, na mudança daquele paciente, para ajudar que ele tenha esse olhar mais tangível, que ele perceba, né, a mudança no comportamento. Se vocês botarem várias flores, vocês não vão saber, tá? Então, isso é para início. E as formas de vocês, por que eu não limitei? Algumas eu até gostaria, eu reduziria algumas flores, sim. Mas como a gente está no curso, tendo a oportunidade de conhecer flores de outros sistemas, então essas fórmulas de vocês eu deixei grandes mesmo, porque a gente também está se vendo toda semana, então eu consigo ajudar vocês a perceberem as mudanças e, na verdade, como essa aula está sendo regravada, porque ontem eu não consegui gravar, mas ontem na aula as três já disseram. Eu acho que a última que começou a tomar foi a Márcia, faz no máximo 3 dias que ela está tomando, e ela também já disse, todas as três que já foram atendidas, que já receberam a fórmula, que já estão fazendo seu tratamento floral, já perceberam mudanças, né? Então, é rápido realmente. E como eu tô acompanhando vocês toda semana e sei bem o que tem na fórmula de cada uma, não é que eu saiba de cabeça, tá? Mas eu sei o que coloquei. Então, quando relata alguma mudança, eu volto ali na fórmula, olho, tem uma florzinha que ajuda nisso, sim. Então, com certeza, essa flor fez esse efeito de comportamento que tu está percebendo essa mudança, tá? Então, eu não me detive, eu não me limitei nas fórmulas de vocês, justamente porque é a oportunidade também de vocês conhecerem mais flores de outros sistemas. Outra coisa, eu coloquei ontem para vocês que eu não organizo as minhas anotações, as anotações durante a consulta, tá? Depois eu vou mandar uma foto para vocês perceberem, ou vou mostrar aqui para vocês verem como é que eu faço no fichário, tá? O meu fichário sim é organizado, com todas as, separado por letra. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, da Lourdes, ó. Então, quando vai para o meu fichário, aí sim é mais organizado, ó. A Lourdes, primeira fórmula, tal, segunda fórmula, tal. A Lourdes, na aula, foi a 5ª fórmula que eu montei para ela, tá? Então, sempre com data. Mas durante a consulta, eu não gosto, Lauren, não gosto de ter algo mais esquematizado para anotar, porque eu acho que isso me limita muito. Então eu vou anotando conforme a pessoa vai falando, e se eu tenho alguma dúvida eu vou perguntando, conforme vocês viram no atendimento, e às vezes eu já vou colocando o nome da flor, tá?
Algumas flores que já vão saltando na minha mente, eu já vou colocando aqui o nome. Algumas outras que eu não lembro o nome, mas a pessoa fala, traz no seu discurso uma fala assim, ó, que ela só não diz o nome da flor, mas ela diz exatamente aquilo que aquela flor trabalha. Então, eu já anoto ali aquela frase que eu sei que vai me remeter àquela flor e depois eu procuro no meu material, tá? Então não se preocupem, no início vocês vão anotar e vocês não vão lembrar os nomes das flores, mas vocês sabem que tem algumas flores que têm palavras-chave, frases-chaves, né? Expressões-chaves, né? Vocês sabem que tem lá uma flor para quem não sabe dizer não, que tem dificuldade de dizer não, tem uma flor lá que é preguiça de segunda-feira, né? Que a gente acaba usando uma expressão para definir uma flor, claro que ela é muito mais aprofundada do que isso, mas só da pessoa falar algumas coisas semelhantes, na hora a gente, ó, tem uma flor exatamente para isso, tá? Então, vamos aos slides da aula 7, que foi a aula onde eu mostrei as fórmulas das meninas. Então, as fórmulas das colegas. Que colegas nós vamos ver hoje? A Antônia, que é essa gatona aí, loirosa, de preto. E a fórmula dela, eu mandei para vocês no grupo, mas tá aqui também, conforme eu mandei para ela. Claro, abaixo tem aquelas recomendações todas do meu padrão, tá? Mas aí as flores, pra gente descrever e pontuar flor a flor, para vocês entenderem por que cada uma delas tá compondo esse buquê. Então, o walnut, a primeira flor de Bach, né? Que eu coloquei por quê? Porque é uma flor que apoia a mudança. Inclusive, eu acho que todas nós, né, neste momento, estamos mudando de papel. Eu estou mudando de papel de terapeuta. Não que eu esteja abandonando meu papel de terapeuta, mas eu estou assumindo um novo papel, que é de professora, né? Vocês estão assumindo um novo papel, algumas já trabalham com algumas terapias, mas não ainda com terapia floral. Enfim, é um momento de mudança. Então, esta flor, o walnut, que apoia a mudança, e se vocês lembrarem lá quando eu dei a aula dos florais de Bach, a gente viu as fotos de cada flor, e vocês sabem que o walnut é uma flor bem picuruchinha, bem pequenininha, cercada de folhas aveludadas. Então, é uma flor que traz esse aconchego para a mudança, traz esse apoio, esse conforto para um momento de mudança. Então, a gente pode usar em qualquer momento de mudança. E a Antônia está justamente se firmando como terapeuta, né? Ela, inclusive, pediu para focar na fórmula dela a questão de comunicação mais empoderada e mais segura para que consiga divulgar o seu trabalho, né? Então, o walnut, por isso que eu coloquei já de início na fórmula dela. Centauri, por quê? Porque Centauri é a flor para quem tem dificuldade de dizer não, dificuldade de colocar as suas vontades, né? De negar algumas coisas. A pessoa Centauri, perfil Centauri, acaba fazendo pelos outros e esquecendo de si, né? Então, por 30 anos, cerca de 30 anos, ela disse lá no atendimento da semana passada, que ela cuidou de filho, de casa, de marido e deixou os seus sonhos de lado, né? Então, Centauri tinha que estar na fórmula dela. Garlic é uma flor da Califórnia. Essas expressões, então, entre parênteses, é exatamente como o sistema, como o criador do sistema pede que a gente abrevie, tá? Então, garlic é uma flor da Califórnia, é a flor do alho. E aí vocês podem lembrar que o alho é o que nos protege de vampiros, né? Tem alguns instrumentos que nos protegem de vampiros, naquele mito popular dos vampiros, né? E o alho é um deles. Então, o alho é uma flor que te deixa seguro em qualquer desafio. E como agora ela está nesse desafio de querer se comunicar mais, divulgar melhor o seu trabalho, de ter uma comunicação mais coesa, mais elaborada, essa flor não poderia faltar. Borage, também da Califórnia. Borage, vocês vão lembrar, borage, coragem. Então ela quer coragem para comunicar, coragem para fazer vídeos, coragem para divulgar o seu trabalho, né? Morning Glory. Morning Glory, eu vou até ler para vocês. Algumas eu tô falando para vocês a frase, a expressão que eu já sei de cabeça, né? E algumas eu vou querer ler porque Morning Glory, por exemplo, ela tem vários aspectos que para mim foram
bem importantes para escolher essa flor para colocar ali, tá? Então não é só um. Olha só. Morning Glory estimula endorfinas, melhora hábitos arraigados ou vida desequilibrada, dependência, ritmo de sono e nervosismo. Então imaginem, várias coisas do relato dela me disseram que essa flor seria importante. Primeiro, ela faz almoço quando tem alguém para almoçar, porque quando é só ela come qualquer coisa, né? Então esse hábito desregrado de autocuidado. Então o Centauri já proporciona assim que ela também se olhe, que faça valer sua vontade, e Morning Glory ajuda nisso também. Outra coisa, às vezes ela deita e fica pensando no que tem que fazer, não desliga das atividades. Então equilibra essas endorfinas e também ajuda a desligar quando tem que desligar, vai melhorar o sono, tá? A insônia que é por essa dificuldade de desligar. Nervosismo, né? Ela disse que fica nervosa na questão de comunicação, então trabalha isso também. Rockwater. Primeiro, pela questão da flexibilidade. Rockwater é a única flor de Bach, é o único floral de Bach, é a única essência de Bach que não é uma flor. É a energia da água. E a água faz aquele balé, contornando os obstáculos com flexibilidade, suavidade, sutileza. Então, que ela contorne esses obstáculos que está tendo para comunicar o seu trabalho, para divulgar o seu trabalho, com leveza, com sutileza, né? E também porque ela disse que tem dificuldade de tomar água, certo? Ela não bebe muita água e precisaria, inclusive porque ela relatou que tem cãibras, e cãibra é o músculo precisando de água, né? Então, por tudo isso, essa energia da água seria indispensável na fórmula dela. Esta flor de bush, Tall Yellow Top, essa flor, eu cheguei a mandar para ela quando, eu vou ler aqui para vocês, quando eu estava montando a fórmula, porque quando eu olhei essa flor, eu disse, nossa, não pode faltar. Isso é o legal de quando a gente vai montando uma fórmula, que a gente começa a ler e a gente vê, nossa, é a cara, é tudo que ela me relatou. Ela só faltou dizer o nome da flor, né? Então, olhem só, Tall Yellow Top. Esse floral da Austrália é baseado em um estado de isolamento emocional, baseado no sentimento interno profundo de ser de outro lugar, entre aspas, né? Ser de outra família, ser um estranho no ninho ou ser estrangeiro. Há muito pouco sentimento de ligação ou de pertencimento com relação à família, ao trabalho, ao país e etc. Muitas vezes, como consequência dessa alienação, a cabeça ou o intelecto toma conta do coração. Como muitas vezes as pessoas já viveram nesse estado por muito tempo, aí ele sugere que tome por mais tempo. Se esse sintoma se estendeu, o criador aqui do sistema sugere que utilize por mais tempo. Mas por que então essa flor? Não sei se vocês lembram, ela falou assim, eu olho para o céu e eu sinto saudade de algo que eu não sei o que é. Parece que ela colocou uma das primeiras frases que ela disse impactante, que eu até salientei aqui, ó, eu sempre me achei diferente. Ela sempre se achou um estranho no ninho, né? Então, isso já há muitos anos. Então, nossa, quando eu li essa flor, eu disse, é tudo que ela sempre sentiu. Então, muito importante que essa flor tivesse no floral dela. Então, essa flor de bush, florais australianos. Então, a abreviação BU, tá? Os florais da Austrália ou florais de bush é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Chapéu de sol. Chapéu de sol é uma flor de Saint-Germain que trabalha, e aí vocês vão lembrar, porque o chapéu do sol nos protege, né? É uma flor para proteção. Mas eu vou ler para vocês aqui. Ó, para quem se sente ameaçado por inveja, para os que começam a se destacar e são alvos de inveja. E ela disse, vamos ver aqui.
os outros não confiam que eu seja capaz. Eu sinto um olhar de inveja, né? Então, nesse momento, eu já anotei essa flor, chapéu de sol. Trumpet Vine, da Califórnia, é o floral do fonoaudiólogo. É o floral para a comunicação clara, coerente, coesa e empoderada, tá? Então, Trumpet Vine. Filantus. Filantus, por que será, né? Tanto a professora quanto todos os alunos aqui. Porque somos muito perfeccionistas com a gente mesma. A gente é muito exigente, né? A maioria de nós aqui, com certeza, vai tomar essa flor, né? Em alguns momentos de vida. Então, eu também já compartilhei com vocês que como estou mudando tô exercendo um novo papel, todo um novo papel, a gente quer, né? Por toda novidade, são vários detalhes, a gente quer melhorar, a gente se exige. Então, quantas aulas eu não regravei para vocês, né? Porque Filantus é a flor da autocobrança. E ela disse isso. Por que ela não faz vídeo? Porque ela faz, e aí ela olha e fica se achando defeito, né? Então, extremamente inflexível e autocobrança, né? Essa característica de autocobrança muito marcante na Antônia. Então, não podia deixar de faltar essa flor de Minas, Filantus, tá? Muito utilizada. Em Patens, porque também ela disse que não tinha paciência, que ela acha que fala rápido, que às vezes quando ela grava um áudio, que ela não quer gravar um vídeo, mas ela grava um áudio e ela tenta falar mais devagar, e aí ela ouve o áudio e pensa, nossa, nem sou eu mesmo, parece que nem sou eu, porque eu não falo assim. Então, ela não respeita o seu próprio ritmo, ela não respeita o seu ritmo de amadurecimento de algumas coisas, né? Por exemplo, bom, eu vou gravar um vídeo e nem sempre vai ficar bom de primeira, e eu vou regravar, mas uma hora eu vou elaborar direitinho o que eu quero falar no vídeo e vai estar ok, mesmo que não esteja perfeito, porque é Filantus, né? Porque é autocobrança, né? Então, muito importante essa florzinha de Bach em Patens, que também é muito, muito, muito utilizada. Fórmula do quarto chakra de Minas. Muito importante a gente perceber, assim, eu quero até ler para vocês as flores que tem no quarto, na fórmula do quarto chakra, tá? Por que eu coloquei o quarto chakra? Peraí. Aqui. Pela questão do problema circulatório. Ela disse que tem problema circulatório, que já fez uma intervenção médica cirúrgica, se não me engano, para a questão das varizes e que o médico recomendou que fizesse novamente e ela não quis fazer. Então está precisando desse cuidado com o sistema circulatório e a fórmula do quarto chakra trabalha bastante essa questão. As flores todas de Minas, né? Então a fórmula do quarto chakra do quarto chakra é de Minas. Eu não vou regravar essa aula, porque eu já tomei Filantus, tá? Tá tudo certo. Dianthus, Eucaliptus, Mirabilis, Orelhana, Persicária, Rosa Canina, Splendens, Tipa e Vilarésia. Essas são as flores da fórmula do quarto chakra. Amígdalos, de Saint-Germain. Muito importante para trabalhar criatividade. Então, se ela quer comunicar o trabalho dela de forma mais segura, que ela quer divulgar e ter ideias sobre como melhor divulgar o seu trabalho, criatividade a gente tem que trabalhar, tá? Então, amígdalos ajuda muito na questão da criatividade. Acho que também tem outra, eu coloquei mais pela criatividade, mas acho que tem outra questão, deixa eu ver aqui, que ajuda. Então, às vezes, o que acontece? A mesma flor trabalha 2 ou 3 situações que a pessoa está precisando, né? Olha, para inveja, garganta, rins, fígado, para desbloquear a criatividade. E olha só, trabalha o chakra básico também. E o chakra básico e o laríngeo estão muito ligados. Então, para a comunicação, a gente tem que trabalhar o laríngeo também, né? Então, em vez de botar fórmula do quarto chakra, fórmula do quinto chakra, fórmula do primeiro chakra, essa aqui já trabalha os dois, ó, o básico e o laríngeo. E aí eu coloquei só a do quarto chakra para complementar
até pela questão do aparelho respiratório, né? Do sistema respiratório. Desculpa, circulatório. Então, amígdalos para inveja, garganta, rins, fígado, para desbloquear a criatividade, trabalhando o chakra básico e o laríngeo, que estão muito ligados. Então, esse floral trabalha nos dois e trabalha também fantasias inconscientes. Que não, ela não relatou nada que me sugerisse que ela tem fantasias inconscientes, mas como eu queria já trabalhar os dois chakras esses, complementares ao quarto, né, que ela estava precisando equilibrar esses chakras, achei prudente colocar esta flor, tá? Cidreira. Outra dica que eu vou dar para vocês. Cidreira é um chazinho muito comum, né? Todo mundo conhece chazinho de cidreira. E aí, é fácil a gente confundir. Então, assim, ó, não coloquem uma flor na fórmula de uma pessoa, principalmente no início, se vocês não estão bem seguras do que ela trabalha, tá? Porque, assim, ó, tem alguns outros sistemas que têm uma mesma flor, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hibiscos. Hibiscos tem na Califórnia, que trabalha libido, e hibiscos tem no sistema de Minas, que trabalha casais mal-humorados. Então, é a mesma flor, só que de sistemas diferentes e trabalham coisas diferentes. Então, principalmente quando é um nome de uma flor que vocês sabem que tem em outro sistema, ou quando é um nome comum da fitoterapia, ou que já está mais no senso comum, revisem antes de colocar na fórmula para não confundir, certo? Cidreira. Para insônia, ansiedade, quem não desliga das atividades, porque ela disse também que essa questão de quando ela custa dormir é por não se desligar das atividades, e para retenção de líquido. Então, para quem tem problema do fluir, o que é o reter o líquido? É não deixar ele fluir. Só que ela não tem nem o hábito de tomar líquido e também já manifesta isso no físico, né? No sintoma de cãibra. Então, ela precisa trabalhar este fluir. Então, essa flor também vai ajudar no fluir, tá? Anis, de Saint-Germain também. Anis, para prisão de ventre, força de memória, ativa o intelecto, para cãibra e piolho. Então, como eu disse, às vezes trabalha coisas bem amplas, não precisa que o paciente refira tudo que aquela flor trabalha para aquela flor, para vocês acharem importante que aquela flor faça parte do buquê, mas tinha uma flor específica para cãibra, que é o anis, não podia deixar de faltar, porque já é um sintoma que está no físico dela. E a gente sabe que quando o sintoma já está a nível físico, é porque é um comportamento, um sentimento, uma emoção bem mais antiga. Então a gente sempre tem que priorizar os sintomas mais graves e os sintomas físicos. Lembrem? Outra coisa, ontem quando eu falei essa questão, só de relatar o porquê dessa flor, ela me disse, estou lembrando agora que eu passei a ter cãibras depois que eu parei de trabalhar para ficar em casa para cuidar dos filhos. Né? Porque antes ela trabalhava. E aí ela parou de trabalhar para ficar em casa, cuidar dos filhos, passou bastante tempo nisso, cerca de 30 anos, depois cuidou também de um neto, né? E aí que ela passou a ter cãibras com frequência, principalmente no inverno, tá? Então, olha que interessante. Às vezes a gente não sabe por quê tem determinado sintoma físico, a gente precisa ficar na pergunta, o que eu tô, como eu falo, pode tomar um remédio, um medicamento, mas junto toma uma dose extra de consciência. Então, por que eu tô com cãibra? O que o meu corpo tá dizendo? Por que é sempre no pé e na perna, né? Na panturrilha, acho que ela disse. Acho que mais no pé. Então, o que tem o meu pé? É a direção, é o caminho. O que eu não tô deixando fluir no meu caminho, né? Então, olha só, e aí ela se deu conta que foi justamente esse sintoma físico começou lá atrás, quando ela ela mudou o caminho dela, quando ela mudou o rumo de vida. Quando ela deixou de cuidar do que ela sonhava para cuidar daquilo que ela achava que tinha que cuidar, porque todo mundo diz que, né, que tem que ficar em casa para cuidar dos filhos, enfim, não era o que ela queria fazer. Não é que ela fosse abandonar os filhos, porque isso nem tem a cara dela, mas que pudesse fazer algo por ela também, né, algo que gratificasse
certo? Que ela se sentisse mais produtiva, sei lá. Então, às vezes a gente vai ficar na pergunta um tempão. Por que o meu corpo está falando isso? Aí a gente vai lá ler a metafísica. O que é esse sintoma físico? O que é essa parte do corpo? O que ele está querendo me dizer? É sempre um sinal. Lembrem que o sintoma é sempre um sinal. Uma mensagem de que é algo que a gente precisa olhar. Então, a gente às vezes vai ficar muito tempo na pergunta. E olha, ela se deu conta disso mais de 30 anos depois, né? Então, vamos passar para a próxima fórmula. Dessa lindona aí. Na verdade, aí nessa foto tem duas alunas, a Tati e a Lourdes, né? Mamãe Lourdes, vovó Lourdes e a Tati. Então, vamos ver a fórmula da Lourdes. E eu vou pegar aqui... vou voltar aqui um pouquinho. Lembrem que eu perguntei para Antônia e ela disse que para ela ficava difícil tomar 4 vezes ao dia o floral. Então, a gente vai adaptar. O meu padrão, que eu gosto de recomendar por padrão, preferência pessoal, tá, gente? É 7 gotas 4 vezes ao dia. Como ela disse que 4 vezes ao dia ficaria ruim para ela, e também como ela disse que não bebe muita água, tem dificuldade de beber água, o que nós combinamos? Que ela ia tomar 10 gotas ao acordar, 10 gotas colocar numa garrafinha de água quando saísse para trabalhar, e aí ia beber aos golinhos durante o dia, e 10 gotas antes de dormir, tá? Então, a gente vai procurar sempre adaptar a posologia à rotina da pessoa, porque o tratamento não é para ser um martírio, né? Uma tortura. E às vezes a gente tem que considerar que a pessoa nunca fez um tratamento que precisasse 4 vezes ao dia, né? Então, às vezes, como é um novo hábito, é difícil inserir na rotina. E às vezes é uma rotina bem difícil mesmo. Já falei para vocês de uma paciente minha que trabalha em 3 UTIs, ela sai de um plantão, vai para outro, e às vezes não tem como levar o floral, né? Então, sai do plantão cheio de mochila, computador, um monte de coisa. Então, facilita a gente reduzir a frequência do dia e mexer um pouquinho na quantidade de gotas. Eu gosto muito e é muito melhor se tiver mais frequência, né? Se tiver 4 vezes ao dia é muito melhor, mas às vezes não é prático, não é viável para a pessoa. Então, a Lourdes, vamos ver. O que ela falou? O descontrole alimentar, né? O não conseguir cuidar da alimentação, às vezes engordar, emagrecer e não conseguia inserir um hábito de alimentação saudável. Então, Levitate é uma fórmula de Minas. Deixa eu ver se eu leio para vocês aqui. As flores que tem nessa fórmula, que ajuda no controle alimentar. Ambrósia, artemísia, calêndula silvestre, cauliflora, chicórium, fúcsia, jasminum, malus e ruta, tá? Dulces. Dulces eu coloquei também pela questão de ajudar na saciedade, tá? Então, Levitate de Minas, Dulces de Saint Germain. Olha, também porque ela disse assim, eu tenho um ciúmes enrustido. Ela sabe que não tem motivo para ter ciúmes do marido, mas ela disse, tem um ciúminho enrustido às vezes. Então, olha só, Dulces limpa angústia e medos indefinidos que carrega no peito, traz serenidade e elevação para ver as coisas com clareza e sem dúvida, e para quem tem muita fome, ajuda a entender o sentimento de saciedade. Então, nossa, tudo que essa flor trabalha, ela relatou, né, no discurso dela ali, todas essas dificuldades. Então, essa flor vai ajudar bastante. White Chestnut, por quê? Né? Mente acelerada, ela disse que tem dificuldade, até pela questão de trocar o dia pela noite, de ser bem mais produtiva à noite, e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, até por isso também que ela acaba descontrolando na questão de rotina alimentar saudável. Então, mente acelerada, ela mesma disse também que tinha. Mimosinha de Saint Germain. Para timidez, para falar em público, para colocar-se no grupo, para branco na mente, para apresentar tese, concurso, para trismo. Trismo é
quando trava aqui, sabe? Trava o maxilar, a pessoa fica tão nervosa para falar que chega a travar. E por tensão e para joelho. E ela disse que tem um problema no joelho. Inclusive, esse é um dos motivos que ela precisa eliminar peso, né? Porque já está comprometendo a articulação do joelho. Então, essa flor era indispensável. Como eu disse para vocês, quando tem sintoma físico, a gente tem que colocar alguma flor que trabalhe bem focado essa questão física, tá? Morning Glory. Então, a mesma flor que já tem lá teve na fórmula da Antônia, né, se eu não me engano, que é aquela que trabalha endorfinas, hábitos arraigados, que ajuda no ritmo errado do sono. Então, também tudo que a Lourdes relatou, essa flor vai ajudar. A questão de trocar o dia pela noite, de hábitos errados não, mas assim, desregrados, vamos pensar assim, de sono e de alimentação. Então, essa flor vai ajudar. Pine, porque ela relatou lá uma situação com a irmã e disse que mesmo tendo clareza de que ela precisava se afastar um pouco e deixar de ajudá-la financeiramente, ela ainda assim se sente culpada. Então, Pine é a flor que trabalha a culpa, né? Sentimento de culpa. Depois eu vou postar, eu postei lá no grupo, eu vou ver um jeito de postar isso no... Eu vou ler, acho que depois eu vou ler para vocês um texto sobre culpa muito importante, tá? Que eu até publiquei esses dias nas minhas redes sociais. Filantos, né? Aquela florzinha que trabalha autocobrança, como eu disse, muitas de nós vamos precisar dessa flor, talvez em alguns momentos da vida, não só numa vez, né? Porque ela mesma disse que se culpa e se cobra. Bem, a mesma frase ela usou, culpa e cobrança. Então, Pine e Filantos. Sergipe. Essa flor de Saint-Germain, adoro, trabalha disciplina com foco. Vou ler para vocês. Para persistência na meta, disciplina, para situações de desespero, para aliar persistência e disciplina. Então, vai ajudar se ela quiser mudar o hábito alimentar, fazer uma dieta, vai ajudar se ela quiser mudar o hábito de né, tentar dormir mais cedo e acordar mais cedo, vai ajudar em tudo. Vai ajudar na disciplina de não se culpar e não se autocobrar por tudo, né? Anil para senil. Porque ela disse que às vezes tem uns esquecimentos. Ela se... Como é que ela colocou? Eu tô esquecida. Eu chego num lugar e me esqueço o que eu ia pegar lá. Por exemplo, vou pra cozinha e penso, mas o que mesmo eu vim fazer aqui? Ou ela chega na cozinha, arruma um armário, mas não era isso que ela ia ter feito, ela ia pegar alguma coisa e voltar, e aí quando ela volta para o outro ambiente, ela já não lembrava mais o que ia fazer. Então, não é uma senilidade, né? Senilidade é uma caduquice por estresse. É assim que a Edna Mara, que é a criadora dos florais de Minas, descreve essa flor do anil. Caduquice, entre aspas, por estresse. Então, exatamente esse sintoma que ela falou. A Lourdes não é senil, né? Essa flor é usada para Alzheimer também, mas claro que não, ou suspeita de, tá? A gente pode usar, como o floral não tem contraindicação, não tem efeito colateral, a gente não precisa de um diagnóstico claro. Se a gente suspeita, já é bom entrar com essa flor, né? Porque Alzheimer é uma doença, né, progressiva, então já é bom recomendar essa flor. Então, assim, ó, mas isso tá longe da realidade da Lourdes. Mas ela disse, puxa, eu já tô ficando esquecida. Porque, claro, ela dá conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela quer abraçar o mundo com as pernas, né? Ela pensa que tem, sei lá, quantos metros de perninha aquela. nem é tão alto assim, né, Lourdes? Então, eu sempre digo também que eu tenho essa tendência, né? Eu tenho 1,62 m, como é que eu quero poder abraçar o mundo com as pernas? Não dá. Então, por isso que essa flor de Minas, que é para caduquice por estresse, tá aí, a anil. Malus, uma flor de Minas. Deixa eu ver por quê. O que ela falou que eu lembrei da Malus? Ah, porque ela, quando falou da questão de vídeo, ela disse assim, eu tenho vergonha da minha aparência. Eu não gosto de me ver, né? Ela falou muito a respeito disso.
E aqui na Malus tem, quero ler para vocês verem que é bem específica. Aqui. Pensamentos ou sentimentos impuros, linguagem agressiva, autodesgosto ou aversão, vergonha da sua aparência ou de alguma parte do corpo em especial. Nesse caso, até poderia usar Crab Apple de Bach, que é bem para essa questão de um pouco de autodesgosto, de nojo de si mesmo. Mas Crab Apple eu gosto de usar mais para quando a pessoa refere isso, nojo de si mesmo. Às vezes tem nojo da menstruação, ou tem nojo do próprio suor, né? Mas ela falou, não era nojo, era eu não gosto de me ver no vídeo. Eu não gosto da minha aparência no vídeo, né? Então, achei mais adequado Malus do que Crab Apple. E aí ela, assim, pode ser que a pessoa refira para vocês, eu tenho horror do meu nariz, ainda quero fazer uma plástica no nariz. Eu tenho horror, sei lá, da minha orelha, eu tenho uma orelha de abano. Então Malus é bem específico para isso, tá? Uma flor que trabalha bem essa questão quando a pessoa encasqueta com uma partezinha do corpo, sabe? Ou com aparência em geral. Oak é aquela pessoa, né, que dá conta de tudo e esquece de si mesma. Vou ler também. Porque essa Oak é a cara da Lourdes. Indicado para pessoas fortes, confiáveis, responsáveis, que carregam grandes fardos sem se queixar. São labutadores que perseveram apesar dos reveses. Ela tá com o pé quebrado e continua fazendo mil coisas, né? Então, olha bem, é a cara dela. Sem jamais perder a esperança. Seus esforços incessantes e obstinação podem levá-las à exaustão e, devido à sua disponibilidade, podem assumir mais coisas do que são capazes de administrar. Daí depois a pessoa fica caduca por estresse, né? E assim, serem levadas a se envolver com todo tipo de dificuldades, até chegarem a um ponto de um eventual colapso em sua vida. A má saúde pode causar-lhe insatisfação e desalento, desde que lhes traga alguma limitação. Indicado para pessoas que nunca param de tentar, não importa o quão desesperadora seja a situação. Então imaginem, é aquilo que eu estava colocando para ela ontem. O torcer o pé, quebrar o pé, ela chegou a ter uma fratura super grave, né? A mesma fratura do Neymar. E aí, é um sinal muito claro de para e percebe que rumo tu tá dando pra tua vida. Para e repensa o teu próximo passo. Eu não sei que passo é esse que ela tem que repensar, ela vai saber, né? Mas talvez seja isso, de não dar conta de tudo, não procura ser perfeita e impecável em tudo, né? Aceita a tua limitação humana. Então, para mim é um sinal muito importante quando tem esses acidentes assim, tá? Com o pé. Porque ainda bem não foi algo pior, tá? Tem aquela frase que diz: abra o seu coração, fale dos seus sentimentos. Então, abra seu coração antes que um cardiologista o faça. Então, muitas pessoas, quando trancam muitos sentimentos, quando não olham para o que sentem, não verbalizam o que sentem, não tratam dos seus próprios sentimentos, acabam tendo um ataque cardíaco, né? Por exemplo. E às vezes é uma vez só, né, gente? Então, para não chegar num ponto extremo, é muito importante que a gente perceba os sinais. E esse acidente é um sinal muito importante para ela. Então, repensar realmente até que ponto é necessário que ela se exija tanto, né? Porque olha ali, tá dizendo a flor exatamente tudo que aconteceu na vida dela. Cuidado, porque pode acontecer um colapso pior, né? Joshua Tree, da Califórnia. Esta flor trabalha padrões familiares. Para quem não quer repetir padrões familiares ou para quem quer selecionar com naturalidade, com coerência, com
alinhado com a sua própria essência, aquilo que vai repetir de um padrão familiar e aquilo que vai deixar de lado. Porque ela disse que não tinha uma relação tão boa com a mãe, porque a mãe protegeu uma irmã, por conta disso, ela e alguns dos irmãos se sentiram rejeitados, acho que todos os irmãos se sentiram rejeitados, mas mesmo assim ela sabe que repete algumas coisas da mãe, ela não sabe especificar o que, mas ela sabe que repete e não gostaria de repetir. Também já percebe na Tati que a Tati repete algumas coisas dela Lourdes, como mãe. E que talvez não seja saudável para Tati, ela colocou mais ou menos isso, né? Então, essa flor da Califórnia é para não repetir padrões familiares, ou para saber escolher o que repetir do padrão familiar. E a fórmula Leucanta? A fórmula Leucanta de Minas é assim, ó. Tem uma flor que é Leucanta de Minas que trabalha. Eu vou até ler as duas para vocês. Acho que eu não anotei a composição da Leucanta. Mas é assim, ó. A Leucanta trabalha a relação com a mãe, tá? Tem também uma outra flor que trabalha algo específico com a mãe. Quando a pessoa diz, né, a minha mãe me irrita. Minha mãe não sei o quê. Ela sabe o que incomoda na mãe. Aí a gente pode usar ou mariposa lily, da Califórnia, ou Leucanta. Mas quando a Lourdes me disse assim, tem coisas que eu repito da minha mãe e eu não sei o que é, mas eu não gosto de repetir. Ou eu não lembro. Às vezes a pessoa vai dizer, eu não lembro agora uma situação específica, mas eu sei que tem coisas da minha mãe que eu repito e eu não gostaria. Então aí é a fórmula. Quando a gente sabe que tem que trabalhar alguma coisa com a mãe, mas não sabe exatamente o que, a gente usa a fórmula Leucanta, tá? E Unitatum. Unitatum também foi muito marcante a escolha dessa flor para Lourdes. Olha só, Unitatum trabalha o sentimento de rejeição, para quem tem sentimento constante que está sendo traída. Trabalha a criança interior que foi muito ferida e gera cisão entre o aspecto feminino e masculino. Traz energia da integração. É a energia do próprio abraço da grande mãe integradora interna. Olha que linda essa flor. Não era tudo que ela precisava, né? Esse abraço da grande mãe, trabalhar a sua criança interna que foi ferida, né? Esse sentimento de rejeição que ela compartilhou com os irmãos, né? Que também sentiam isso. E também funciona essa flor para medo de altura, proporciona uma limpeza mental, emocional e do físico para pessoas desamparadas, desconectas do grupo e para quem faz cirurgia plástica ou mutilações para serem aceitos. Tem aqueles comportamentos, né? Aquelas pessoas que fazem aquelas queimaduras como se marca um gado, né? Para ser, enfim, vários comportamentos que a gente sabe que na sociedade existe, a gente pode usar essa flor também. Claro que para Lourdes não era essa questão, tá? E aí tinha muita flor que eu queria dar para Lourdes. E aí tinha algumas que eu prefiro dar uma suavidade a mais, e também que é o caso da Holly, né? Do sistema de Bach, que eu falo para vocês, e também que eu gosto de trabalhar no ambiente. Então, eu recomendei para a Lourdes também um spray, tá? A Lourdes disse que não tinha problema em tomar 4 vezes ao dia, então a posologia do floral de uso interno dela é 7 gotas 4 vezes ao dia. E o spray? O spray o que tem? Garlic, que é a flor que deixa seguro em qualquer desafio, né? Deixa eu ver qual o momento que eu pensei em garlic quando ela falou aqui. Eu acho que eu não anotei o momento, mas aqui no geral ela falou sobre essa questão de poder falar mais, fazer vídeo com mais naturalidade,
esse ciúmes enrustido, né? E aí por isso também que eu coloquei no spray garlic, tá? Para se sentir segura. Chapéu de sol, que é para quem sofre inveja, porque com relação à irmã, ela disse, né, que sabe que tem alguma coisa assim meio desconfortável, que na verdade ela ajudou a irmã por muito tempo, mas também os filhos acabam morando com ela, nenhum trabalha e ela tem uma condição financeira bem melhor do que essa irmã, mas também não acha justo ficar ajudando todos e aí se sente culpada e toda aquela situação, né? Então, chapéu de sol é para ela também se sentir protegida e para essa questão de inveja. E também é legal a gente trabalhar no ambiente, né? Porque às vezes tem outras energias aí, outros olhares de inveja que talvez às vezes a gente nem perceba. Então, quando a gente usa o floral em spray, cai na gente, atua na pessoa, mas também acaba atuando um pouco no ambiente, né? Boab é o Ponopono em gotas, tá? É um floral da Austrália, floral de bush. Então a gente falou sobre a questão do perdão, né? Tanto essa questão com a mãe, de tratar de uma forma diferente a irmã, e outras questões ali que ela citou, né? Que a gente achou importante ter flor para o perdão. E quando eu falei na consulta, eu perguntei para ela, ela disse que achava interessante também. Holly, então, é a flor que trabalha todos os sentimentos antagônicos ao amor. Então, ciúmes, raiva, inveja. E ela disse, né? Tem um ciúme enrustido, meio infundado, porque ela sabe que racionalmente não tem por que ter ciúme do maridão, né? Mas ela tem, e aquilo incomoda ela. Então, Holly. E sempre que eu uso Holly, eu digo para vocês que a gente tem que ter cuidado com Holly, porque se a pessoa tem sentimentos muito enrustidos, por exemplo, de raiva, ela sai cuspindo fogo e aí pode gerar alguns desconfortos na família, né? Então, por isso também eu escolhi botar essa flor no spray. E sempre que eu uso Holly, eu uso Blue Elf Viola do Alasca, que é o pacificador do Holly. Então, ela vai colocar para fora alguma coisa, mas de uma forma tranquila, certo? Também aqui poderia usar Mountain Devil, que é para expressar a raiva de forma saudável. Mas no caso da Lourdes, não é muito raiva, é ciúmes, né? Então o Holly se adaptaria melhor, certo? Então essa é a fórmula da Lourdes e agora vamos para a fórmula da Márcia. Cristina Souza Souto. Adorei essas florzinhas na cabeça. Olha só, a Márcia. Hornbeam, por que já começou com essa flor? Porque ela mesma disse, Lauren, eu gosto do meu trabalho, mas eu tô cansada, né? Tem lá também problemas de saúde, de coluna e tal, enfim. E aí, assim, ó, ela tem uma preguiça de ir pro trabalho. Ai, cansa só de pensar. Quando ela chega lá, gosta, mas tem preguiça. Então é a flor da preguiça da segunda-feira, né? Hornbeam. Piper, de Saint-Germain. Piper, por causa da coluna. Ela colocou que tem um problema muito sério de coluna. E eu sempre digo para vocês que principalmente os sintomas físicos a gente tem que tratar. Então eu vou ler para vocês. Piper, rígidos, obsessivos, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, hérnia de disco, artrite, para flexibilidade, criatividade, para os que se sentem travados, tiques, dor muscular, coluna, para situações paralisantes e revés da vida. Então, eu sempre falo para vocês que tudo que trabalha, por exemplo, sei lá, uma flor que trabalha digestão, vai atuar no estômago, na digestão física dos alimentos, mas também na digestão emocional, como a pessoa digere as emoções. Então, esse que trabalha a flexibilidade de uma forma geral. Ela falou também que ela se acha muito mandona e... Como é que ela disse? Quero ler para vocês, porque eu anotei conforme ela disse. Mandona e teimosa. Que ela defende a opinião e tal. Então, assim, para flexibilidade com relação a isso, né? E flexibilidade da coluna também. É bem
traz ali bem específico a questão da coluna. Então vai atuar em todas as articulações, mas também na coluna, na flexibilidade física e emocional, tá? Bleeding Heart é para coração partido, para codependência emocional também a gente pode usar. Porque a Márcia disse que teve vários relacionamentos que não foram saudáveis para ela, né? Inclusive ela disse, eu tenho sequela do meu primeiro relacionamento até hoje. Mesmo que hoje ela esteja num casamento muito feliz, né? Onde ela se encontra muito feliz com ele, mas ela tem sequelas. Por exemplo, ela tem ciúmes dele, coisa que ela sabe que não precisa ter, mas ela reconhece que é sequela de um relacionamento anterior. Então, Bleeding Heart é para essas questões de coração partido, de traumas de relacionamento, de questões de, às vezes, de dependência emocional, difícil de desligar, né? E ela já se desligou desses relacionamentos, mas mantém alguns sentimentos que estão ligados nisso. Comportamentos que adquiriu com esses relacionamentos, né? O fato de estar desconfiada, por exemplo. Wilt Out, porque ela disse que ela vai se aposentar e ela não quer, ela já parece que já está aposentada, mas depois que se aposentar definitivamente, parar de trabalhar com as aulas, ela quer talvez fazer fisioterapia holística, não sabe muito ainda. Então, Wilt Out é aquela flor que trabalha a acne adulta, que eu chamo, né? Aquela indecisão de vocação que a gente tem, por exemplo, às vezes lá quando vai escolher a primeira profissão, que pode trabalhar também no adulto, tá? Boab, a flor do Ho'oponopono em gotas, né? A essência do Ho'oponopono em gotas. Então, para trabalhar perdão desses relacionamentos passados também, né? Ela disse que tinha o dedo podre, né? Antes. Auto-perdão também, porque ela disse assim, ó, fui burra. Fui burra nos meus relacionamentos passados. Então, para também se perdoar, né? Embora, claro, ela até referiu uma coisa linda, que ela disse que tem muito orgulho da trajetória dela, e tem mesmo que ter, porque foi uma pessoa que superou, né? Ah, e olha só, o Piper, eu achei também pela questão do revés da vida, né? Ela deu realmente uma reviravolta na vida dela, mudou o dedo podre aí, tá num relacionamento saudável, se orgulha do que conquistou, né? Deixa eu ver onde é que eu parei. No Bob. Tá, Levitate, porque ela disse também a questão do emagrecimento, da questão da alimentação, que ela quer mudar. Dulces também. Não sei se para ela foi pela questão do... Deixa eu ver se eu anotei aqui no Dulces. Que às vezes eu marco na descrição da pessoa, aqui. Ela disse que tem compulsão por doce. Então, para ajudar nessa questão da saciedade, tá? Além do Levitate, eu coloquei o Dulces também. Filantos, porque, né? Se cobra também horrores. Holly e Blue Elf Viola, como eu falei para vocês, tá? Que eu sempre coloco junto. Na verdade, inclusive, ela me disse, e eu quero salientar uma coisa aqui com vocês. Mesmo que vocês saibam fazer as fórmulas florais de vocês, o dia que vocês pedirem para alguém fazer, que for um colega que for formatar a fórmula de vocês, se não tem alguma flor, não decidam vocês qual é a substituição, tá? Realmente entreguem a esse colega, porque essa pessoa teve um raciocínio e precisa seguir o raciocínio. Então, se a pessoa que montou a fórmula quer substituir, ok. Se não, vocês não mexam, tá? Então, ela me perguntou, Lauren, a farmácia não tem essa flor do Alasca, Blue Elf Viola. O que eu faço? Eu falei, retira Holly e Blue Elf Viola. Então, retira as duas, tá? Era mais para trabalhar essa questão dos ciúmes, mas como já tem lá outras flores que vai ajudar nela, nesse caso, nessa questão, então eu optei por não colocar nada. Eu até achei que eu ia ter trocado, mas que eu ia substituir, mas aí eu optei por não colocar. Também já estava bem grandinha a fórmula, achei que não tinha problema não colocar nesse momento, tá? Num outro momento, se ela quiser fazer a fórmula completa, ela vai poder fazer, enfim. Mas provavelmente isso já vai se resolvendo. Rock Rose, porque ela diz que ronca. E Rock Rose é usado para questões de desajustes noturno, transtorno noturno, para terror noturno, em criança, por exemplo, às vezes, né? Então, Rock Rose eu coloquei por isso. Morning Glory
para equilibrar as endorfinas, que vai ajudar ela tanto nessa questão da rotina de trabalho, para não ter aquele preguiça de sair de casa, preguiça de começar o seu dia de trabalho, e também para hábitos, né? Hábitos arraigados. E o ritmo errado também, né? De sono não, mas ela de alimentação ela tem. Então isso vai ajudar também. Vervém, por quê? Ela disse, eu sou teimosa, eu defendo a minha opinião até o último. Às vezes eu até mudo de ideia, mas eu não peço perdão. Então por isso que eu botei Bob ali também para ela aprender a pedir perdão. Mas assim, ela defende com unhas e dentes a sua opinião, né? Ela disse, eu sou às vezes meio mandona, reclamam de mim. Né? Meu marido reclama de mim com relação a isso e tal. Então, para trabalhar um pouco essa questão, deixa eu até ler. Vervém. Ontem eu li, ela se identificou bastante. Vamos ver. Ai, pobrezinho do meu livro caindo aos pedaços. Parece até que eu não tenho outro. Eu tenho vários, mas aí eu gosto daquele que eu... Aqui. As pessoas desse remédio são vigorosas, entusiásticas, dominadoras, muito nervosas, dadas a argumentar. São autoritárias, apaixonadas, fanáticas, raramente mudam de opinião e insistem que os outros têm de pensar como elas pensam. Têm uma vontade muito forte e podem ficar esgotadas, tal o esforço despendido. Os sintomas podem incluir tensão física, distensão muscular, dores de cabeça, tensão ocular, expressão enérgica, extrema atividade e incapacidade de relaxar. Tá? Self-heal é a flor do autocuidado, que movimenta a pessoa para a autocura. Tá? Lemon para a questão de foco, de memória, de organização, eu acho que ela falou, deixa eu ver aqui o que ela falou de... Eu gosto de citar para vocês a expressão que a pessoa usou. Eu tenho falta de concentração, às vezes a minha mente parece que está voando. Então, para ajudar na concentração, coloquei o Lemon. O Water Essence é a essência da água, do sistema de Bush, tá? Porque ela diz que bebe pouca água também, e também porque ela precisa um pouco mais dessa flexibilidade, né? Então vai complementar o vervém. Então, a Water Essence, o criador do sistema diz assim, o Ian, que é o criador do sistema dos florais da Austrália, ele diz que é para se sentir... Deixa eu ver, porque agora confundo. Aqui. Tem uma frase parecida com a garlic. Deixa eu ver se eu vou citar para vocês a frase certa. Para qualquer desafio você vai estar bem. É quase a garlic, né? Mas a Water Essence traz mais essa questão da flexibilidade junto. E também porque ela disse que bebe pouca água. Tem também no sistema de Bush a Fire Essence, que o Ian, o criador desse sistema, sugere que a gente só recomende Fire Essence depois que a pessoa já consumiu, já fez um tratamento floral com a Water Essence, tá? Então, primeiro limpa com a água, é como uma ferida. A gente primeiro precisa limpar para depois curar, né? A Fire Essence, ele diz que proporciona uma guinada na vida. Então, justamente eu coloquei também a Water Essence na fórmula da Márcia, porque depois quando ela for definitivamente se aposentar e quiser mudar bastante a sua atividade profissional, por exemplo, aí ela pode colocar mais adiante a Fire Essence, porque agora ela está tomando a Water Essence, ou pode tomar um outro frasco com a Water Essence também, e aí depois complementar com a Fire Essence, tá? Pink Arrow é a flor do sistema da Califórnia que ajuda nos limites saudáveis. Então, essa questão de ser mandona e teimosa,
essa questão de, quando ela disse que as meninas, às vezes ela é muito liberal com as meninas, né? As filhas, e às vezes é mais rígida, é mais mandona, é autoritária quando quer defender sua opinião. Então, para ter limites saudáveis, para que ninguém invada o limite dela, para que ela não invada o limite das pessoas, para que ela tenha limites próprios com ela mesma também saudáveis. Então, por isso que essa florzinha fechou essa recomendação floral. Certo, meninas? Então, mais uma vez, peço desculpa aí pelo problema técnico da prof, que esqueceu de gravar no início, mas tá aí. E essas flores, lembrando que eu não coloquei a foto das flores agora, porque eu vou procurar para colocar nos slides da aula que eu vou falar sobre as flores coringas. Todas essas flores que eu estou incluindo nas fórmulas de vocês vão ser incluídas na aula de flores coringas lá adiante, certo? Aí sim a gente vai falar mais sobre a flor, eu vou procurar trazer as fotos, espero que todas elas tenham na internet, porque às vezes não tem, né, fotos de qualidade, para vocês conhecerem outras flores, tá bom? Um beijo grande e um ótimo final de semana. Adoro vocês!